da testosterona. E isso, na realidade... Isso já é um estudo mais recente, mais recente, foi publicado agora no ano passado. E isso mostrou, foi a equipe de geriatria e gerontologia na Universidade de Cambridge, Dr. Katie Crown, e ele mostrou o seguinte, que em mais de 12 mil indivíduos acompanhados, num follow-up de mais de 5 anos, esses pacientes desenvolviam principalmente complicações metabólicas mais graves, como a síndrome metabólica, que é aquela síndrome onde o paciente tem pressão alta, glicose aumentada, triglicerídeos elevados, o bom colesterol, chamado HDL, colesterol baixo, e um perímetro abdominal no homem superior a 102 centímetros. Então, ou seja, quem desenvolve essa síndrome tem mais chance de desenvolver complicações cardiovasculares, cerebrais graves e morrem mais precocemente. Porém, eu não estou querendo dizer com isso que os pacientes portadores de doenças cardíacas devem receber reposição hormonal masculina. Muito pelo contrário. Existem já evidências também que, sobretudo, os cardiopatas que apresentam grau de restrição moderada a severa à movimentação, ao exercício físico, não são candidatos, não devem receber reposição com hormônio testosterona. Explica de novo que eu não entendi. Um paciente cardíaco, como é que é? E, sobretudo, mais acamado, restrito ao leito, ou que tem alguma incapacidade de se mobilizar. Sei, um paraplégico, sei lá. Não chega a isso, mas aquele indivíduo, por exemplo, que não consegue caminhar um quarteirão. Um paciente que, por exemplo, não consegue se agachar e se levantar sem a ajuda de uma pessoa. Ou seja, esse paciente mais restrito em relação à movimentação física, existe um estudo que foi recentemente publicado, apesar de um número muito pequeno de pacientes acompanhados nesse estudo, mas que mostrou um aumento da mortalidade cardiovascular nesse grupo específico de indivíduos mais restritos ao leito. E que aí não devem fazer o tratamento de reposição hormonal masculina. Como é que você recomenda uma reposição hormonal? Você se baseia só nos índices basicamente, só nos índices de testosterona livre? Não. Esses critérios são muito claros e muito definidos hoje em dia. Existem diretrizes, guidelines nacionais e internacionais que são consensos médicos, tanto de sociedades de endocrinologia quanto de urologia, que recomendam esses critérios. Esses critérios envolvem sinais e sintomas, e dados laboratoriais bem específicos. Dentro dos sinais e sintomas, os mais comuns são aqueles da esfera sexual, ou seja, aquele paciente, por exemplo, que de uma hora para outra para de ter aquela chamada ereção matinal espontânea. É aquele indivíduo que de uma hora para outra para também de ter imagens, ou seja, formação de imagens mentais de excitação. Libido, exatamente. E algum grau de disfunção erétil. Então, na esfera sexual, esses são os sinais e sintomas mais comuns. Na parte física também é muito importante ter algum critério da parte física. Aquele indivíduo que não consegue caminhar mais de 1 quilômetro. Aquele indivíduo que não consegue se agachar e se levantar sem a ajuda de alguém. Então, e também na parte psicossomática. Mas o paciente que não consegue abaixar, levantar, não consegue andar 1 quilômetro, não consegue fazer uma volta um quarteirão, ele já não imediatamente, quer dizer, não associa com a testosterona, mas ele não associa que tem alguma coisa errada com ele ou não? Com certeza. E aí, nesse momento, é que é importante que ele procure um médico. Claro. Um clínico assistente, para que possa solicitar os exames laboratoriais que, somado a esse quadro clínico que eu acabei de falar, vai indicar ou não o tratamento. E, sobretudo, também, Jô, afastando as chamadas contraindicações absolutas para se iniciar o tratamento da reposição hormonal, que é um dado muito importante. Jô, tem um dado muito importante, ou seja, até 2025... vai haver um acréscimo de mais 2 bilhões de pessoas no mundo. E as pessoas, os indivíduos com mais de 65 anos de idade vão triplicar. Portanto, é fundamental que esse aumento da longevidade seja acompanhado de um aumento na qualidade de vida.
né? Ou seja, e o tratamento de reposição hormonal, sobretudo entre os homens, isso, na realidade a gente está convencido, né, dos benefícios e sobretudo o impacto, o grande salto que esses indivíduos têm sobre a qualidade de vida. Uma parte desse nosso Vida e Prazer após os 50, né, foi destinada aos relatos de casos, né? Existem vários relatos de casos. Eu coloquei no livro os mais importantes, claro, Jô, que guardando a privacidade, né? Até mudei as iniciais dos pacientes para ninguém se identificar nesses relatos de casos, né? Mas existem casos assim que demonstram quanto que é importante o reconhecimento pelos próprios pacientes dessa síndrome. Por quê? Porque, e daí veio a história de eu escrever esse livro sem usar aqueles termos técnicos, sem usar aqueles jargões médicos. Esse livro, Vida e Prazer após os 50, foi escrito para a população em geral, para que as pessoas possam ler, reconhecer os sintomas e procurar um médico especialista para reconhecer de fato e fazer o diagnóstico. Muito bem, e também, se eu não me engano, os direitos do livro, você faz uma doação? Os direitos autorais foram integralmente doados para a Cruzada do Menor, né, para a obra da Missão Social da creche do Tio Beto, da Vovó Carmen, que é uma obra beneficente muito bacana lá no Rio de Janeiro. Certo. E existe também um site do livro, Jô, www.vidaeprazer após os 50 numérico.com.br, que, enfim, é um site muito interessante que mostra como que esse livro foi desenvolvido, quais foram as ideias e tudo mais. Muito obrigado. Eu conversei com o Dr. Maurício Bunger Corneiro. Daqui a pouco a gente volta. Obrigado, doutor.